Olá, tudo bem? Eu sou Renata Guimarães, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje eu tenho uma palavra para você nessa manhã, que Deus possa abençoar você e sua vida através da palavra dele, amém? Bom, hoje nós vamos falar sobre preocupação. O tema principal de hoje é: não se preocupe, Deus está no controle. A palavra de hoje está em João 5,5, que traz a história de um homem que a Bíblia não relata qual a idade exata dele, mas ela diz e deixa bem claro que ele estava há 38 anos aguardando, à espera de um milagre. O paralítico do tanque de Betesda. Se você não conhece a história, eu vou resumir rapidamente para você. Havia um homem que já estava em uma idade avançada, pois ele já estava à beira desse tanque há 38 anos, aguardando por um milagre. Ele era paralítico e ele esperava ali na beira do tanque, onde era um grande poço, uma piscina. Esse tanque chamado Betesda, ele tinha esse nome porque de tempos em tempos a Bíblia relata que, segundo a história daquela época, as águas eram agitadas. Então as pessoas acreditavam que anjos desciam ali e agitavam as águas. E normalmente quando isso acontecia, rapidamente alguém doente era curado, porque a pessoa, o primeiro que se lançasse naquelas águas, era curado de alguma doença, de alguma enfermidade. E aquele homem e outras pessoas souberam disso. Foi se espalhando essa história. Diante disso, quem não gostaria de ser curado de alguma doença física, emocional? Ele estava ali, aguardando ansiosamente a cura dele. Mas ele ficava bastante decepcionado, porque todas as vezes que a água era agitada, rapidamente outras pessoas pulavam na sua frente e ele não conseguia. Deve ser frustrante, não é mesmo? Assim como ele, você deve ter alguma situação ou dificuldade, um problema, algo que você almeja, aguarda uma solução, aguarda no Senhor uma saída. Talvez você, assim como este homem, foi animado com uma profecia. Quem nunca passou por uma situação onde, buscando oração, clamando ao Senhor por uma resposta, de repente alguém vem marchando em sua direção, ou de repente é você parado na rua ou em qualquer lugar e alguém diz: olha, eu tenho uma palavra de Deus para você. E de repente o seu coração se abre e você se enche de ânimo diante de uma palavra de cura, de libertação, de restauração, talvez a restauração do seu casamento, talvez a cura de um familiar ou a sua própria cura. Talvez aquele filho viciado, aquela filha viciada, aqueles filhos que só dão problema, ou simplesmente alguém com doenças como doenças emocionais, transtornos, bipolaridade, talvez uma pessoa, um familiar ou até você mesmo em depressão. Nós aguardamos sempre uma palavra de renovo e de ânimo vindo do Senhor, diante da nossa incessante oração, a nossa luta, o travar das nossas batalhas dia após dia. Talvez aí o seu travesseiro seja o seu consolo, ou o seu amigo, recebendo lágrimas sempre. O Senhor está com você e Ele está ouvindo e Ele sabe de todas as coisas. Diante disso, talvez você esteja como esse homem no tanque de Betesda, aguardando ansiosamente, na expectativa de um milagre. Talvez até mesmo de uma resposta do Senhor.
e essa resposta ela não vem, ou esse milagre não chega, e talvez você já recebeu uma palavra. Olha, o seu milagre está para chegar. Olha, Deus está com você e Ele está te vendo e te ouvindo. Mas o momento e o tempo não chegou ainda para você. E naquela expectativa, de repente você vê talvez um grande profeta ou um grande pregador da palavra e de repente se direciona a alguém do seu lado no culto. E você diz, Senhor, o Senhor não está me vendo aqui? Às vezes é frustrante, né? Quando nós ansiosamente aguardamos aquele respirar, aquele alívio de uma resposta atendida, de uma oração atendida, de uma resposta positiva vindo diretamente do trono. Às vezes pode ser frustrante realmente, pode ser até mesmo desanimador. Mas eu quero dizer para você, hoje eu quero dizer para você e trazer uma palavra de alento. Lá em 1 Coríntios 10:13, a palavra do Senhor diz que não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que vocês podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará o escape para que possam suportar. Deus é fiel. Às vezes nós passamos por grandes tribulações e situações ao qual nós pensamos, meu Deus, por quê? Justo agora, por que isso está acontecendo comigo? Será que somente eu vivo essa situação? Quando nós olhamos em tempos de redes sociais, onde todos estão felizes, curtindo com a família, aproveitando situações, estão lá com bens materiais, mas no íntimo, lá dentro da casa, ninguém sabe o que acontece. Ninguém posta em redes sociais tristeza, angústia, sofrimento. Ninguém posta em redes sociais aquele momento, apesar de que muitos hoje encontram nas redes sociais um ombro amigo. Mas não faça isso. Chore aos pés daquele que pode trazer solução para seu problema. Chore aos pés e coloque diante do Senhor, porque a palavra de Deus ela é clara, ela diz, lançai sobre mim todas as vossas preocupações, porque eu tenho cuidado de vós. E o Senhor, Ele é fiel e Ele diz que Ele não manda, Ele não envia sobre nós tentações, dificuldades maior do que a que nós podemos suportar. Me diz aí, com situações que você pensou que era o fim, você já suportou e venceu na bênção do Senhor, porque Ele te deu forças para conseguir suportar. Muitas vezes nós somos tentados, mas é justamente Deus que envia para nós, seus filhos, algumas situações e lutas para que nós possamos pular uma fase. Sabe quando os seus filhos ou até mesmo a gente joga um joguinho onde nós temos que pular de fase? Exatamente, precisamos pular de fase para nós alcançarmos maturidade espiritual e para que nós possamos alcançar aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Qual de vocês não quer as bênçãos que o Senhor tem preparado para nós? Essas tribulações, essas tentações, essas lutas que às vezes sobrevêm sobre as nossas vidas, são justamente para nos provar. Nós somos provados. Muitas vezes nós dizemos, eu passei por uma prova, e você foi aprovado? Nós precisamos entender qual o significado e precisamos entender os propósitos do Senhor para cada situação, onde somos provados, onde somos tentados, e precisamos estar atentos. Não clique, observando a situação em nosso redor. Eu sei que às vezes parece difícil estarmos totalmente atentos a tudo, mas precisamos sim honrar a nossa fé, porque é nesse momento, no tempo de prova, no tempo da tentação, é que nós realmente podemos dizer, Senhor,
Eu confio em ti. Eu não estou entendendo absolutamente nada, mas eu confio no Senhor. Deus está no controle. Precisamos entender isso. Ele está no controle. Se nós já colocamos diante do Senhor todas as nossas dificuldades, os nossos problemas, Ele sabe de todas as coisas. Assim como um pai que espera ansiosamente por seu filho em crescimento, que ele vença os obstáculos que são colocados pela vida. Não é assim que nós dizemos? Exatamente isso. Se nós estivermos o tempo todo ali, segurando, cuidando, um cuidado excessivo, os filhos, eles não aprendem por si só. Eles não vencem barreiras, pequenos obstáculos que são colocados em seu caminho. E nós somos exatamente assim com o papai. Ele cuida de nós e ele tem cuidado de você. E ele me trouxe aqui hoje, nessa manhã, para te dizer isso. Eu, o Senhor teu Deus, estou cuidando de você. Eu estou no controle de tudo. Não pense que eu perdi o controle. Assim como aquele homem no tanque de Betesda, que aguardava ansiosamente para que as águas se movessem. Ele estava há 38 anos, você já parou para imaginar? Há quanto tempo você vive aguardando na expectativa, ansiosamente, por uma ação do Senhor? Sim, porque Deus se importa com seus sonhos. Há quanto tempo você aguarda ansiosamente na expectativa da realização de um sonho? Há quanto tempo você aguarda por uma cura? Há quanto tempo você aguarda por uma promessa a ser cumprida? Olha, se você olhar a palavra do Senhor, Deus nos deixou como referência diversas histórias e situações. E eu vou citar algumas para vocês. O próprio paralítico do tanque de Betesda é um exemplo. 38 anos aguardando um milagre. Sair daquela paralisia, sair daquela inércia. Talvez você esteja na mesma situação. Eu não sei há quanto tempo você aguarda e espera na expectativa de que Deus, ali, diante daquelas águas, venha sacudir as águas e você ser totalmente transformado e restaurado, a sua família, os seus filhos, a sua casa, talvez um milagre financeiro, talvez milagres de ordem material, talvez milagres no seu ministério, uma porta aberta, algo que realmente te dê um sinal, um start de que aquilo que você tanto precisa está chegando. Mas eu quero dizer para você que, assim como o homem do tanque de Betesda, outros homens e mulheres da Bíblia passaram muito tempo e passaram tempo aguardando no Senhor. Por exemplo, eu não sei como José aguardou tanto tempo à espera daquela promessa, passando por diversas provações. Como nós hoje, olhando para a história, nós podemos ter uma perspectiva de que ele será o governador. Mas será que no coração dele, ele talvez não olhou um dia para o céu e disse: "Ah, Senhor, quando o Senhor ouvirá a minha voz?" Assim como o Salmo de Davi, aonde Davi pede socorro, dizendo: "Senhor, quando o Senhor me ouvirá e atenderá a minha oração, o meu clamor? Até quando eu esperarei em ti? Os meus inimigos pelejam contra mim." Essas orações de clamor, eu acredito, meu irmão, minha irmã, assim como eles, eu tenho certeza que você também esteve ou está clamando, pedindo: "Até quando, Senhor, eu vou continuar passando por algo dessa forma?" Mas eu quero dizer para você que, assim como o homem do tanque de Betesda, assim como Davi, como Sara, como Débora, como Ana, assim como Daniel, assim como José e tantos outros homens, grandes homens e mulheres da palavra, assim como Abraão, o pai da fé,
Ele não tinha referência como nós temos de Jesus, dos apóstolos. Ele não tinha referência como nós temos hoje da palavra. Ele simplesmente acreditava, ele ouvia o próprio Deus. Por isso ele foi chamado de pai da fé. E assim como esses grandes homens e mulheres são referência para nós, foram deixados como referência para nós, eu e você possamos estar com os nossos olhos fixos no Senhor, atentando para a palavra dele. Seja paciente enquanto você espera. Eu sei que não é nada fácil, mas ore e clame ao Senhor. Senhor, que eu seja paciente enquanto eu espero a promessa do Senhor se cumprir na minha vida. Creia, busque, ore, levante-se de manhã quando você não estiver muito bem, a sua memória, a sua mente estiver ali tentando, porque é o inimigo, tentando colocar desânimo em você, tentando fazer com que a sua fé venha ser diminuída. Levanta, coloca um hino, coloca um louvor, adore ao Senhor. Vá para o seu trabalho, às vezes enfrentando um trânsito terrível. Coloque um louvor, um cântico, e se você não tiver condições para isso, simplesmente abra a boca e comece a adorar. Glorifique ao Senhor, vá glorificando. Senhor, a glória é tua, a honra é tua. Eu creio em ti, eu sei que o Senhor tudo pode, que não existe nada impossível para o Senhor. Vá profetizando. Use a sua boca em adoração e confiança no Senhor, porque Ele é fiel e justo para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Ele não pode mentir e no tempo certo o seu milagre vai chegar. Jesus foi exatamente naquele lugar, exatamente para tocar naquele homem do tanque de Betesda, tocar no coração dele, talvez no orgulho dele. Jesus perguntou para ele: você quer ser curado? Qual a primeira resposta que ele deu? Ah, Senhor, eu estou aqui há tanto tempo e ninguém me ajuda. Quando as águas são agitadas, outros pulam na minha frente. E você? Ah, Senhor, são tantas pessoas fazendo esse concurso e eu não consigo. Ah, Senhor, as chances de eu crescer nessa empresa são tão distantes. Ah, Senhor, há tanto tempo eu aguardo ansiosamente a espera de um filho. Ah, Senhor, há quanto tempo eu oro e clamo pela restauração da minha família, pela restauração do meu casamento, pela salvação do meu esposo, pela salvação dos meus familiares, pela cura de uma doença. Ah, Senhor, esse é diagnóstico que foi dado pelos médicos. Não se preocupe, Deus está no controle. Apresente a Ele, meu querido, e aguarde dele as bênçãos, os sinais e as maravilhas que Ele ainda está fazendo. Confia no Senhor de todo o teu coração. Confia no Senhor. Ore ousadamente. Ore ao Senhor ousadamente, não faça aquelas orações de agradecimento pela manhã e abençoa o meu dia, e quando chegar a noite, obrigada por esse dia, me dá uma boa noite. Não, ore ousadamente diante do Senhor, diga para o Senhor: Deus, eu confio no Senhor, eu sei que o Senhor pode fazer, assim como esses grandes homens e mulheres da Bíblia, eles creram no Senhor e o Senhor concedeu os desejos do coração deles. Que o Senhor conceda os meus diante da tua bondade, fidelidade e a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Assim como o Senhor, Ele deixa que essas tribulações, essas lutas venham, a palavra diz: Deus é fiel, mas Ele dará o escape. Ele vai colocar as saídas para você. Ele vai endireitar os seus caminhos tortuosos. Ele é quem vai quebrar as portas de ferro. Deus quer que nós sempre estejamos apoiados nele. Exatamente.
Não esteja, meu querido, confiando no seu próprio conhecimento, no poder das suas mãos. Não confie somente nas suas próprias decisões. Sim, seja uma pessoa ousada, tenha uma mente sábia, uma mente inteligente, uma mente forte, sabendo que quem te dá sabedoria é o Senhor. Mas confie no Senhor, peça orientação ao Senhor. Se precisa tomar uma decisão, peça direcionamento ao Senhor. Não tome decisões precipitadas. Que o Senhor possa fazer na sua vida aquilo que o Senhor tem, que a palavra mesmo diz: eu bem sei os planos que eu tenho sobre vós. Pensamentos de paz e não de vos causar dano. Um futuro e uma esperança. Confie no Senhor de todo o seu coração. Em nome de Jesus, porque Ele é fiel e justo. E assim como aquele homem no tanque de Betesda, Jesus simplesmente disse para ele: você quer ser curado? Então, toma a tua cama, levanta e anda. E aquele homem foi curado instantaneamente. O seu momento vai chegar. Se o Senhor disse, o seu momento vai chegar. O seu tempo vai chegar. Eu quero compartilhar com vocês, para finalizarmos essa palavra, de uma história que eu ouvia há muitos anos atrás. E essa história sempre falou muito comigo. Eu não sei se ela é verídica ou se ela é simplesmente baseada na própria palavra, mas existe uma mulher que orava e clamava pelo filho, pela salvação do filho. O filho era problemático, o filho estava longe dos caminhos do Senhor. E ela clamava por muitos anos, há mais de 15 anos clamando pela vida do filho, pela restauração do filho. E um dia ela teve um sonho. Diante de tantos anos orando, clamando, ela começou a desanimar. Ela não via expectativa, ela orava e não via transformação. E uma noite ela sonhou que ela estava na beirada de um poço e ela jogava água para colher essa água e ela jogou e ela puxava a corda e puxava a corda. Mas a corda não chegava, o balde não chegava na beirada desse poço. Ela estava exausta, cansada, puxando exaustivamente aquele balde, aquela corda, na ânsia, na expectativa de receber aquela água. Ela simplesmente começou a olhar as adversidades, olhar a situação e ela, cansada, exausta, simplesmente soltou aquela corda. Ah, meu irmão, ela acordou, ela despertou e ela entendeu que enquanto ela puxava aquele balde, puxava aquela água na beirada daquele poço, era a oração dela incessantemente pelo filho. E por mais que ela não visse aos olhos naturais a transformação, uma mudança, porque nós sempre esperamos uma mudança radical. O Senhor estava protegendo e guardando aquele filho dela. Ela não sabia as situações que aquele filho vivenciava, que Deus colocava. Então era para ela continuar orando. Mas ela começou a olhar as adversidades e ela começou a desanimar. Eu estou há tanto tempo orando, estou começando a ficar exausta, porque eu não vejo mudança, não vejo transformação. Foi quando ela soltou aquele balde. Ou seja, quando ela parou de orar, quando ela começou a fazer orações já até um pouco no automático. Não faça orações no automático. Ore ao Senhor, fale com Deus. Mas fale, seja sincero de coração.
Senhor, eu estou desanimando. Senhor, eu estou tão desanimado. Senhor, eu estou achando tudo tão difícil. Eu estou tão cansada. Estou esgotada, estou chegando no meu limite, eu já não aguento mais. Ore ao Senhor com o seu coração realmente intrépido. Derrama sobre ele, porque o Senhor não resiste a um coração quebrantado. Aquela mulher simplesmente desistiu porque ela largou aquele balde. Ou seja, quando a bênção estava próxima, perto de chegar, ela simplesmente desistiu. Então, todas as vezes que você pensar em desistir, ou quando você começar a observar que você está ficando cansada, está ficando exausta, exausto, cansado diante de uma tribulação que só você conhece, ore ao Senhor, clame ao Senhor, me dá força, Senhor. Não me deixe desanimar, não me deixe fraquejar diante das armadilhas do inimigo. O Senhor vai te dar provisão, querido. Ele vai te dar o escape, querida. Ele vai colocar o escape. Ele vai te dar estratégia. Ele vai te dar a resposta. Ele vai te dar a solução. Ele vai colocar alguém no seu caminho para te orientar, para que você não desista. Porque a bênção está chegando. Aguarde. Tenha paciência na espera. Lembre dessa palavra. Tenha paciência na espera. Seja paciente na espera. Porque Deus está no controle. Amém? Que você seja abençoado nesse dia. Você e toda a sua casa. Nós nos vemos no próximo vídeo. Deus te abençoe. Tchau!